Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem consolar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. 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 Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu bem.
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti. Surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer. como o povo a trilhar um caminho aberto por tuas mãos. Obra nova e fim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus merece o louvor, todo nosso amor. É o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, ao poder, honra e glória ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor. É o Rei que venceu, ao poder, a vitória, ao poder, honra e glória. Um bom dia, irmãos e irmãs, você que nos acompanha desde a sua casa. Hoje, Dias Domini, dia do Senhor,
dia de encontro com o ressuscitado, nos encontramos todos em torno desta mesa do altar, cada qual na sua casa, com a sua família, para vivenciarmos este momento de fé, de graça, de vida, de encontro com Jesus ressuscitado, que caminha conosco, que se dá a se conhecer continuamente em sua palavra, que é presença real, mas também na Eucaristia, presença real. Assim, irmãos e irmãs, com as nossas intenções, com os nossos pedidos, oferecemos esta Eucaristia, este sacrifício eucarístico a Deus nosso Pai, por Jesus, na ação, na potência do Espírito Santo. Rezamos hoje pelo 7º dia de Poliana Soares Leite, também 7º dia de Maria Antônia Gomes. Pelos aniversariantes, nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo, também por Maria Fidelis, Daniel Eduardo, Miguel Vinícius. Recordo uma vez mais que para você deixar sua intenção, basta ligar na secretaria paroquial para aniversariantes e também 7º dia, 1 mês ou ano de falecimento. Mas com estas intenções que estamos colocando no altar do Senhor, vamos ofertar esta missa também pela sua vida, pela sua família, pedindo também pela saúde, não somente do nosso país, mas de toda a humanidade que vive o drama desta pandemia. Especialmente queremos pedir por aqueles que estão frágeis, fragilizados por conta do Covid-19, o novo coronavírus, também pedindo descanso eterno aos que partiram para a casa do Pai, vítimas do Covid-19. Vale lembrar que não são números, não são somente estatísticas, mas são pessoas bastante concretas que perderam a vida, tantos outros que estão em estado grave em nossos hospitais, não somente aqui em Belo Horizonte, mas pelo mundo afora. Vamos rezar, estar unidos em oração, com a certeza de que este momento pode ser para todos nós um momento de purificação, de renovar a esperança, de fortalecer a fé. Assim, irmãos e irmãs, nós que estamos aqui como equipe, serviço de animação litúrgica, pelo Ministério de Música, os que vão proclamar a palavra de Deus, nos fazemos todos representar, sentados em torno deste altar, para vivermos este momento de graça, de intimidade com o Senhor. Uma vez que é o Senhor que nos congregou, e não somos nós que convocamos o Senhor, é Ele que nos convoca, vamos então, como família, iniciar esta Eucaristia, saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, Salvador e Redentor, a ternura, o carinho do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus, irmãos e irmãs, que na sua misericórdia nos congrega, nos reúne. De uma maneira extraordinária, nossa assembleia orante, nossa congregação, ultrapassa os limites das paredes deste templo, porque chega como onda eucarística, como onda da palavra de Deus, chega até a sua casa, até o seu lar, até o seu coração. É com esta certeza que nos colocamos agora inteiramente disponíveis à graça misericordiosa de Deus, revisitando a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, reconhecendo os nossos pecados que são tantos, mas acima de tudo confiando na graça e no amor de Deus. Portanto, na sua casa, evitando agora os comentários nesta live, nesta transmissão, para que a sua participação seja frutuosa. Não se deixe levar por outros aplicativos ou até mesmo cair na tentação de comentar esta transmissão. O momento agora é da sua intimidade com o Senhor. Portanto, mesmo na sua casa, faça um momento de silêncio,
Reconheça-se pecador, pecadora, coloque-se diante do amor de Deus e deixe-se conduzir por Ele. Peça a Ele que converta o seu coração, que converta a sua vida, a sua história, as suas atitudes, que Ele nos converta e nos faça novamente, na graça, no seu amor, nos devolvendo a dignidade de filhos e filhas. Um momento de silêncio para nos reconhecer pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Pai amado e querido, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o nosso hino do Glória. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra,
Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, iniciamos agora a liturgia da palavra. Vamos ouvir com bastante atenção, colocar-nos todos à escuta atenta da palavra de Deus, deixar que Ele nos fale e, acima de tudo, nos deixar conduzir por Ele. Portanto, com bastante atenção, vamos ouvir a liturgia da palavra. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi, ele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro entre nós está até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com estas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais
vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria a vosso lado. Delícia eterna e alegria a vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, se nós estivéssemos aqui reunidos presencialmente como assembleia orante, uma das palavras que eu iria dizer agora é: tenham a bondade de se sentar-se para rezarmos a palavra de Deus.
Mas como eu sei que na casa de cada um de nós corremos o risco de estarmos envolvidos em outros afazeres, então se você já estiver fazendo o seu almoço, dê uma paradinha, vamos rezar agora a palavra de Deus, não se ocupe com outras coisas, o domingo é dedicado ao Senhor e nós estamos agora fazendo experiência com Ele. Por isso, uma vez mais, como sacerdote, lhe peço, evite aplicativos, evite comentar, dialogar pela nossa live, pela nossa transmissão, para que de fato a sua participação seja frutuosa e tenhamos a oportunidade de vivermos este domingo, dia do Senhor, marcados pela experiência com Ele e posteriormente, depois, a experiência de família de Deus, estarmos todos, mesmo que pelas plataformas digitais, por aplicativos, estamos todos interligados, aí congregados neste laço de amor que Deus tem proporcionado a nós nesse tempo tão difícil que é o tempo de pandemia. Começo saudando o nosso arcebispo, Dom Valmor, primeiro servidor da nossa arquidiocese de Belo Horizonte, que celebra hoje mais um ano de vida. Por isso, querido pastor, nosso arcebispo, Deus lhe conceda muita saúde, muita paz, que o seu ministério, junto à nossa igreja particular de Belo Horizonte, seja profundo e que de fato todas as sementes, todas as iniciativas, todos os trabalhos na ação evangelizadora seja para a maior glória de Deus. Ao mesmo tempo que nossa paróquia Cristo Redentor, juntamente com a Ordem de Santo Agostinho, rogamos a Deus que o seu trabalho frente aos irmãos bispos, ao episcopado brasileiro na CNBB, seja também marcado por este olhar, como o Senhor tem feito, cheio de misericórdia, de bondade, de amor, mas de verdade, com aquela segurança própria de quem é pastor, que segura o báculo, o cajado e nos leva como igreja em nosso país para verdes pastagens. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja particular de Belo Horizonte e em todo o nosso país através da CNBB. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o terceiro domingo da Páscoa. Estamos vivendo esse tempo em que a luz do ressuscitado brilha para todos, para cada um de nós. Nós estamos rezando o Evangelho do Caminho, o Evangelho de Lucas, que traz hoje esta rica mensagem da experiência com o ressuscitado. Arrisco dizer que o texto de São Lucas que estamos rezando hoje, primeiro dia, é domingo ainda, é dia da ressurreição, dos discípulos que voltam desanimados para casa, arrisco dizer que é uma das pérolas do texto de São Lucas, de todo o Evangelho de São Lucas. Porque nele, irmãos e irmãs, podemos nos encontrar todos. E como é verdade que aqui nós nos encontramos. Como é verdade nesse tempo de pandemia, que nosso coração também possa estar vivendo desanimado, fadigado, cheio de preocupações, de incertezas, de dúvidas. Mas é verdade também que este mesmo texto vem aí aquecer o nosso coração, vem nos acalentar, porque o Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo na incerteza, Ele não nos abandona, Ele permanece conosco. E essa certeza, irmãos e irmãs, que nós professamos em cada Eucaristia, em cada ação litúrgica, aquelas palavras quando o sacerdote nos convida, dizendo: o Senhor esteja convosco, e a saudação de todos nós é afirmativa, Ele está no meio de nós. Esta certeza, ela é permanente no coração do discípulo e da discípula de Jesus. Nós que fazemos experiência com o Senhor, nós temos esta certeza da presença diária dEle
no meio de cada um de nós. É importante hoje, irmãos e irmãs, nesse encontro com o vivente, que é Cristo, a gente refletir alguns pontos, algumas características que São Lucas e a comunidade lucana nos propõem para a nossa oração neste terceiro domingo da Páscoa. Na perícope de hoje começa dizendo: o primeiro dia da semana. Em outras palavras, irmãos e irmãs, nós ainda estamos vivendo o domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. Estamos vivendo no hoje da vida e da história, no mês de abril do ano de 2020, mas nós estamos também no primeiro dia da semana, depois daquela tarde terrível de sexta-feira, depois de um silêncio absurdo naquele sábado, depois do susto que as mulheres nos deram ainda há pouco, quando foram visitar o túmulo do nosso mestre, estamos agora no cair da tarde. Estamos naquele tremendo dia, tremendo e vitorioso dia, quando tivemos a graça de fazer a experiência com o ressuscitado. Depois de tanta tristeza, de tanta incerteza, o desânimo pode nos chamar a atenção e nos querer devolver os velhos hábitos, querer nos jogar de volta às nossas velhas atitudes e nos fazer retornar para aquilo que não serve, para aquilo que não presta. Ora, a experiência do discipulado havia transformado o coração daqueles discípulos, como também o encontro com o Senhor transforma o nosso coração. Mas quando nós somos tentados ao desânimo, ao fracasso, como foi a experiência dos discípulos ao ver o Mestre ser pregado no alto da cruz, pender da cruz, nós somos tentados a retornar. Como esses discípulos não estavam errados, existia aqui uma tentação do retorno àquilo que era vivido anteriormente. Quantas vezes, depois dos nossos encontros, das nossas experiências com o Senhor, nós vamos pouco a pouco voltando para a vida miúda, e ao invés de nos deixar transformar pela palavra do Senhor, pelo encontro com Ele, nós somos levados àquelas frases horríveis, mas tão comuns em nosso meio, em meio a nós que somos discípulos e discípulas de Jesus. Sou humano, não vou conseguir, não vou dar conta. Todo mundo faz, todo mundo vive assim. E daquele encontro que foi único com o Senhor, vem, portanto, essa tentação de retornar às mesmices da vida, aquilo que nós estávamos superando. O texto de hoje pode ser uma chamada de atenção a cada um de nós, quando somos desanimados, quando somos levados pelo perigo do pecado e somos tentados a abandonar, a deixar a graça de Deus. Mas tal como no texto de hoje, é Jesus quem toma a iniciativa. Novamente Ele se aproxima de nós. Ele se aproxima e começa a dialogar conosco. Por isso que eu e você, homens e mulheres de igreja, homens e mulheres de fé, se verdadeiramente estivermos abertos à graça redentora de Jesus, o Salvador, nós vamos sempre deixar este amigo desconhecido se aproximar de nós, abrir uma prosa, como diz aqui os mineiros, abrir um momento de prosa, de conversa, de diálogo fraterno. Mas será uma conversa que vai novamente dar um novo rumo à nossa vida, à nossa existência, vai preencher o nosso coração, vai aquecer as nossas friezas, as nossas atitudes frias diante da vida, diante do mundo, até mesmo diante da fé. E o nosso pedido será como
o pedido destes 2 discípulos: fica conosco, já é tarde. Já é tarde, a noite vem chegando e é necessário nos abrigarmos. Mas tal qual o texto de São Lucas, ele vai tomar a iniciativa. Ele se transformará em dono da casa. O texto de hoje, ele é muito sutil, mas muito verdadeiro, quando diz que ao chegar ao lugar aonde eles iriam se abrigar, ou seja, quando entrou na casa, quando sentou-se à mesa, Jesus toma a iniciativa. Ele toma o pão, ele abençoa, ele parte, ele se reparte, ele se dá. Também na nossa vida, deixar que o Senhor tome a iniciativa. O que não quer dizer, irmãos e irmãs, que vamos cruzar os braços e deixar que os milagres aconteçam e que nós vamos ser somente os receptores. Pelo contrário, nós vamos sim deixar que a graça de Deus haja em cada um de nós, habite em cada um de nós, mas cada um de nós fazendo a sua parte, dando o seu melhor, querendo ali com o coração inquieto para fazer a verdadeira experiência de ressurreição com Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, vamos deixar que o Senhor nos tome pela sua mão, que Ele entre em nossa estrada, em nosso caminho, e nos conduza sempre como grande e verdadeiro pastor, perfeito, belo, único pastor, nos conduza para os caminhos da vida, para um momento de vida, de esperança, à luz da fé, a cada coração, a cada família, a cada lar, mesmo neste momento que estamos vivendo de tanta dor. A humanidade está curvada e somente a força de Deus para nos reerguer, somente a luz do ressuscitado para nos iluminar. Vamos viver fazendo a nossa parte, cuidando da obra de Deus, da criação de Deus, cuidando da nossa fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, não se deixe levar pelo desânimo, não se deixe levar pelo fracasso da cruz. Mesmo diante das nossas cruzes existe vida e ressurreição para todos nós. Você não precisa terminar a sua vida, a sua história no Calvário, como o Mestre não terminou lá. Pelo contrário, nós cristãos passamos da cruz à luz. E no nosso segmento, no nosso discipulado, ninguém está isento de carregar a sua cruz. E a nossa cruz, irmãos e irmãs, neste tempo, é de viver e sobreviver a esta pandemia. É de viver e sobreviver a esta dor que tem maculado o coração da humanidade. Como nos recordava o nosso amado Papa Francisco, a nossa humanidade sentia-se perfeita, sadia, diante de um mundo que estava enfermo, de uma sociedade enferma. E nós estamos tendo agora a oportunidade de viver esse momento, neste nosso caminhar, nessa caminhada. Nós estamos tendo a oportunidade de nos purificar, e não o contrário. Não sermos infectados pelos tantos vírus, como também diz o Papa Francisco, que tem maculado o coração da humanidade. Não é somente o novo coronavírus ou a enfermidade do Covid-19 que rouba a vida, que mata. Há muitos vírus que continuam a matar a nossa humanidade. Muitos vírus que estão matando a vida do nosso país, a vida do nosso povo. E nosso Senhor, irmãos e irmãs, nos aproxima hoje de nós para dizer que é possível oferecer vida à nossa humanidade, oferecer vida ao nosso povo, à sociedade, especialmente àqueles de quem a vida por primeiro é roubada, que são os mais pobres, aqueles que menos têm, aqueles que vivem
tantas e tantas vezes diariamente, sem saber se vão chegar ao final da tarde, ao final do dia, e se terão alguma coisa para comer. Se o nosso coração de discípulo e de discípula deve arder pelo encontro com o ressuscitado, deve arder e também queimar pela preocupação com aqueles que realmente necessitam. São tantos em nosso belo horizonte, são tantos irmãos e irmãs, hóstias vivas, sacrifício aí, como que altar pelas ruas de Belo Horizonte, nas nossas praças. Nós precisamos fazer com que o nosso coração comece ou permaneça ardendo para salvar estas vidas. A igreja tem feito aquilo que é possível. Na nossa arquidiocese de Belo Horizonte, no trabalho fecundo, bonito, ao mesmo tempo tão grave, tão delicado, o trabalho do serviço aos irmãos e irmãs que estão em situação de rua. Numa sociedade que tem colocado a vida humana como descartável. No momento de país que nós estamos vivendo, em que a vida é trocada pela economia. Triste realidade de um país que tem tudo para ser bom, para dar certo. Agradeço como sacerdote, faço eco aos meus irmãos presbíteros, especialmente os da Forania São Paulo da Cruz, nos nossos diálogos constantes, pelos meios de comunicação, nossa preocupação com o amado povo que mais sofre. E a arquidiocese tem feito aquilo que está ao alcance, em comunhão com as nossas paróquias, com os tantos grupos pastorais e movimentos que têm um olhar carinhoso, não porque fazer o bem é bom, não porque é ético, não porque é moral, mas sobretudo porque nós encontramos no olhar de cada irmão, de cada pessoa, ali o rosto do ressuscitado, o rosto de Deus. Nós não fazemos o bem porque é ético, é moral e podemos ser reconhecidos pelos tantos meios de comunicação, mas porque nós encontramos no olhar, no rosto de cada um, a presença de Deus. Assim, irmãos e irmãs, vamos viver a nossa vocação, vamos viver a nossa fé, o nosso discipulado. Não vamos deixar que aquela tarde sombria da Sexta-feira Santa, quando a vida pendeu do alto da cruz, continue a marcar a nossa humanidade. Estamos vivendo uma Páscoa com sabor de Sexta-feira Santa, com cheiro de Sexta-feira Santa. Mas nós não somos vencidos, nós somos vencedores. Na cruz redentora de Jesus nós vencemos. A morte não tem a última palavra. O vírus não tem a última palavra. A mentira jamais terá a última palavra. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. Por isso peço que a sua oração, a minha oração, a nossa oração, seja agora pedindo: Senhor, permanece conosco. Senhor, fica conosco. Já é tarde, no entardecer da história da humanidade. A noite escura da solidão, do medo, da desilusão, da morte, não pode ser a resposta, mas somente a tua luz, a tua vida poderá nos guiar. Que a palavra de Deus, irmãos e irmãs, nos ajude nesse tempo
e nos coloquemos todos a caminho para voltar constantemente, não à nossa velha experiência de vida, até porque o encontro com Ele nos transformou. Somos pessoas novas, mas que, voltando sempre, especialmente à nossa Galileia, ao nosso primeiro amor, ao nosso primeiro encontro com Ele, a nossa vida possa sempre ganhar novo sentido, um novo sabor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem que o reconheçamos, e peçamo-lhe que, caminhando conosco, aqueça o nosso coração com a sua palavra, com a sua presença, e nos transforme como igreja em seu corpo eclesial, à mesa da Eucaristia, para testemunhá-lo por toda parte. E a cada prece, a cada intenção, você desde a sua casa, nós aqui na igreja Santo Agostinho, nós vamos cantar a cada invocação. Vossa igreja eleva o clamor, escutai nossa prece, Senhor. Vamos cantar juntos. Vossa igreja eleva o clamor, escutai nossa prece, Senhor. Pela igreja testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os acompanham, cantemos ao Senhor. Vossa igreja eleva o clamor, escutai nossa prece, Senhor. Por aqueles e aquelas que se decidam à coisa pública, pelos que servem os mais pobres, infelizes, e pelos que acolhem a todos sem exceção, cantemos ao Senhor. Vossa igreja eleva o clamor, escutai nossa prece, Senhor. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam os dois de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, cantemos ao Senhor. Vossa igreja eleva o clamor, escutai nossa prece, Senhor. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele seu amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, cantemos ao Senhor. Vossa igreja eleva o clamor, escutai nossa prece, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos irmãos e as irmãs que ficaram em casa, pelos profissionais que estão na linha de frente, enfrentando essa pandemia, pelos doentes das nossas comunidades e por todos aqueles que já partiram deste mundo, cantemos ao Senhor. Vossa igreja eleva o clamor, escutai nossa prece, Senhor. O Senhor nosso Deus também abençoe
toda a vida consagrada presente em nossa paróquia Cristo Redentor, em comunhão hoje com nós da Ordem de Santo Agostinho, que celebramos a festa de Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, também pelas religiosas dominicanas, as religiosas da Assunção, para que o testemunho da vida consagrada seja de fato marcado pela experiência constante com o ressuscitado, com a luz da vida do Senhor. Cantemos. Vossa Igreja eleva o clamor, escutai nossa prece, Senhor. Agora, irmão e irmã, apresente a Deus a sua prece, o seu coração, o seu pedido, para que Ele, na sua bondade, venha em auxílio das suas necessidades. Senhor Jesus, ressuscitado pelo Pai, que nos resgatastes do pecado e da morte, não com ouro ou prata, mas com vosso próprio sangue, aquecei o nosso coração com a vossa palavra e convidai-nos a sentar à vossa mesa para a ceia da imortalidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, agora vamos iniciar a liturgia eucarística. Vamos fazer eco nesta mesa, a mesa do altar, a sua mesa aí na sua casa. Estamos fazendo esta ligação constante do altar que é cada lar, cada família, cada comunidade. Por isso, oferte a Deus. Nós aqui vamos ofertar o pão e o vinho, que serão pela graça e pela força do Espírito Santo, transubstanciados no corpo e sangue de Jesus. Mas ofereça constantemente a Deus, aí no altar, da mesa da sua casa, o coração da sua família, os dons, os bens que Deus te concedeu, o alimento diário, o dom da partilha, do diálogo, da vida. Vamos elevar tudo isso ao coração de Deus, cantando o canto das oferendas. Que somos tudo que temos, ó Senhor, a reconhecer que só Tu és o Salvador, a retribuir e ofertar com o pão e o vinho nossa vida em Teu altar. Recebe, Senhor, nossa vida, palavras e ações. Seguimos fazendo discípulos em todas as nações. Recebe, Senhor, nossa oferta, é de coração, e com todo amor somos Teus, ó Senhor. Somos milhões de mil lugares, jovens da igreja, uma só fé nos corações. Recebe nosso sim e compromisso de fazer discípulos entre todas as nações. Recebe, Senhor, nossa vida, palavras e ações. Seguimos fazendo discípulos em todas as nações. Recebe, Senhor, nossa oferta, é de coração, e com todo amor somos Teus, ó Senhor.
palavras e ações, seguimos fazendo discípulos em todas as nações. Recebe, Senhor, nossa oferta, é de coração, e com todo amor somos teus, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa oração, o nosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Amoroso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora, Mãe do Bom Conselho, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto peregrina, caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Valmor, seus bispos auxiliares, Joaquim Moll, Giovanni, Vicente Ferreira, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces, ó Pai, da vossa família, que está constantemente na vossa presença. Reuni em vós todos os vossos filhos e filhas, espalhados pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Poliana Soares Leite, Maria Antônia Gomes e todos os que morreram na vossa amizade. Especialmente, ó Pai, irmãos e irmãs vítimas do Covid-19, unidos a eles e elas, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, ó Pai, pelo Cristo, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória
agora e para sempre. Amém. 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 Mais uma vez, o amém. 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 Rezemos juntos, irmãos e irmãs, obedientes à palavra de Jesus, o Salvador, formados por seu divino ensinamento, pelo conhecimento de sua palavra, pela nossa busca constante em rezar a Sagrada Escritura. Vamos chamar a Deus de nosso Pai, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E de todos os males livrai-nos, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Na tarde do dia da ressurreição, Jesus apareceu no meio dos apóstolos e disse: a paz esteja convosco. Por isso pedimos, Senhor Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o desejo do vosso coração de pastor, a paz, a caridade e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, a paz de Jesus, esteja sempre com você, meu irmão e minha irmã. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos aclamando Jesus, o Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz. Cordeiro de Deus. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, impossibilitada de fazer a comunhão eucarística neste domingo, o terceiro da Páscoa, faça a sua comunhão espiritual, rezando, cantando, colocando o seu coração no coração de Deus, pedindo ao Senhor, como os discípulos de Emaús, para que Ele permaneça sempre na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família,
especialmente Ele venha em socorro neste momento dos mais vulneráveis, dos mais frágeis, dos mais pobres. Venha em socorro do nosso país, em socorro daqueles e daquelas que têm a responsabilidade de repartir, de governar, de cuidar de todos. Nossa comunhão espiritual, cantando. Há momentos que a vida são de trevas e de luz. A história se repete a caminho de Emaús. Tu vens ao meu encontro em meio à tribulação. Te acho forasteiro, pois me falta a visão. E tu falas no caminho, fazendo-me recordar dos ensinos e das curas, até tudo consumar. Fique aqui em minha casa, eu te peço, meu Senhor. E foi ao partir o pão que meus olhos te enxergou. Ressuscitado, pela fé eu posso crer no meu Senhor. Ressuscitado é o Senhor Jesus que está presente neste pão, pão partilhado, para que façamos juntos a refeição. Ressuscitado está. Foi no caminho que meu coração se abraçou. Ressuscitado, pela fé eu posso crer no meu Senhor. Ressuscitado é o Senhor Jesus que está presente neste pão, pão partilhado, para que façamos juntos a refeição. Para que façamos juntos a refeição. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma vez mais, irmãos e irmãs, pedimos a Deus o descanso eterno de Poliana Soares Leite e Maria Antônia Gomes, que celebramos o 7º dia. O Senhor acolha estas irmãs na sua glória, no seu reino, conceda a elas o descanso, mas a você, querido irmão, querida irmã, que é da família, ou da Poliana, ou Maria, o Senhor conceda a consolação, renove a sua esperança, a sua fé, e tenhamos todos a certeza que nós caminhamos, nós todos rumamos para o coração misericordioso, o coração amoroso de Deus. Por isso rezamos: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno,
e brilhe para elas a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Amém. Também saúdo todos aqueles que celebram hoje o seu aniversário, ou que celebraram ao longo da última semana, os que vão ainda celebrar, especialmente Maria Fidelis, Daniel, Eduardo, Miguel Vinícius, e é claro, hoje em comunhão com a igreja de Belo Horizonte, a nossa igreja, a nossa arquidiocese, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Senhor, conceda muita paz, muitas bênçãos, muita saúde a estes irmãos e irmãs que celebram hoje ou por esses dias esse dom tão precioso que é o dom da vida. Recordo uma vez mais, irmãos e irmãs, que aqueles que desejam nesse período de quarentena aqui, se houver necessidade de sair de casa somente, mas se você deseja devolver o seu dízimo como sua colaboração na ação evangelizadora, você o pode fazer passando ali perto da igreja matriz. Nós estamos funcionando nos horários normais, a secretaria paroquial. Você pode fazer a devolução do seu dízimo, ou até mesmo deixar a doação de donativos, tanto algum alimento não perecível, como também material de higiene. Você pode deixar como doação na secretaria paroquial, que os nossos irmãos vicentinos, em nome da nossa paróquia Cristo Redentor, têm feito o trabalho de distribuição, de assistência neste momento aos mais pobres, aos mais carentes. Desde já, tanto a família dizimista, como aqueles e aquelas que colaboram com aqueles que tanto necessitam, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Hoje eu dizia que a igreja, especialmente a Ordem de Santo Agostinho, celebra a festa de Nossa Senhora Mater Boni Contilio, Maria, Mãe do Bom Conselho. E quero aproveitar para cumprimentar meu irmão Padre Lucas, nossa paróquia vizinha, que um dia foi comunidade da paróquia Cristo Redentor, celebra hoje a festa da sua padroeira. Mas aproveito também para estender esta saudação, este carinho a todos os agostinianos da nossa província, que reza, pede o auxílio, a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, que de fato ela nos dê sempre o conselho. E o conselho de Maria não é palavras soltas ao vento, é a palavra, é o verbo, é Jesus. Mãe do bom conselho, ou seja, o conselho é Jesus. Mãe da consolação, a consolação é Jesus. Então que ela sempre nos guarde, nos preserve, nos faça verdadeiramente homens e mulheres de fé, do caminho, tendo como companheiro de estrada a Jesus de Nazaré. Nós não temos aqui a imagem de Nossa Senhora Mãe do Bom Conselho, mas temos a imagem da Imaculada Conceição. Então a ela queremos cantar ao menos a primeira estrofe daquela canção conhecida de todos nós, Maria de Nazaré, conhecida e que de certa forma é um pouco a história de cada cristão católico em torno da Mãe de Jesus, da nossa Mãe. Podemos cantar a primeira estrofe e o refrão? Você em casa sabe, cante junto conosco. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar da Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, a Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Todos juntos em casa cantando. Ave
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Mais uma vez. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Agradeço, irmão e irmã, você que nos acompanhou, você que rezou conosco desde a sua casa, nosso muito obrigado. Lembrando, aqueles que não tiveram a oportunidade de participar da Santa Missa, a nossa segunda missa no terceiro domingo da Páscoa, para quem não teve a oportunidade ou quem quiser rezar de novo, às 19 horas aqui pela nossa fanpage, pela nossa página. Também agradeço de coração o Ministério de Música que veio hoje rezar, nos ajudar a cantar a liturgia. Sempre bom dizer, nós não cantamos na liturgia, nós cantamos a liturgia. Então você em casa também cantou conosco. Então obrigado a vocês que vieram, proclamando a palavra também. Agradeço a Edilene, nossa sacristã, que está cuidando de todo o espaço litúrgico. Também a Sandra, coordenadora dessa comunidade de Santo Agostinho, pela disponibilidade, a acolhida, o incentivo. A gente agradece bastante a Deus. E também a nossa secretária paroquial, que está aqui rezando conosco, a Vera. Alguém pode perguntar, mas Frei, o senhor não vai rezar nas outras capelas da Paróquia Cristo Redentor? Olha, o desejo seria esse mesmo, de rezar em todas as capelas. Porém, para rezar com transmissão, precisamos ter internet. E hoje, as duas únicas que eu tenho conhecimento, se eu estiver errado, os coordenadores me liguem, porque aí nós vamos lá mais rápido. Que eu tenho conhecimento que tem ponto de Wi-Fi é aqui, a Capela Santo Agostinho e a Capela, a Matriz, né? Cristo Redentor. Então por isso que o Frei está se dividindo lá e cá. Mas se porventura alguém saiba que outras comunidades nossas têm acesso à internet, nós vamos lá com muito gosto. Apenas para explicar, porque muita gente pergunta, manda mensagem, quando vai ser na Capela Santa Cruz? Quando vai ser na Capela Nossa Senhora Aparecida? O nosso desejo era de ir, porém, acho que esse momento de pandemia, que nos pegou a todos de surpresa, está nos dando também uma lição, que a igreja tem que cada vez mais entrar na era digital. O Papa Francisco estava falando disso. Papa Bento XVI começou, né? A Santa Sé tem todo um trabalho desde o pontificado de Bento XVI. Papa Francisco e Bento XVI com presença no Twitter, Instagram, né? Com mensagens, um bom site, boas páginas, uma boa equipe de pastoral de comunicação. Nós, graças a Deus, na Paróquia Cristo Redentor, temos uma boa PASCOM. E agora a gente percebeu, como PASCOM, mas também como força viva na ação evangelizadora, que nós precisamos dar passos significativos na nossa comunicação, especialmente nas plataformas digitais. Então, desde o ano passado, início do ano, nós já estávamos num caminho, né, de reabilitar o nosso site, o que vai acontecer em breve. Já tem alguns meses que estamos trabalhando nisso, e precisamos aprimorar cada vez mais a nossa comunicação. Então agradeço a Deus, a pastoral da comunicação da Paróquia Cristo Redentor, pelo esforço, pelas buscas que têm sido feitas aí, para chegar em cada coração, em cada lar nesse tempo de pandemia, mas com a consciência que no pós-pandemia nós não seremos os mesmos. Nós vamos precisar
de novas ferramentas para evangelizar, especialmente pelas plataformas digitais na internet, como hoje tem sido acessível a todos ou a grande maioria. Precisamos também estar aqui atentos neste caminho de evangelização. É uma forma de estar a caminho como os discípulos de Emaús. São as tantas estradas que a modernidade nos trouxe. E como a pandemia nos trouxe antecipadamente ou mais rapidamente após modernidade, então nós vamos ter que nos reinventar a partir de agora. Para tudo, a sociedade não será a mesma. A igreja e a sociedade, todas as instituições, vamos ter que nos reinventar. Já estamos nos reinventando, mas vamos ter que nos reinventar cada vez mais. Dom Valmor tem falado bastante sobre isso. O Papa Francisco já está preocupadíssimo, como temos lido palavras dele, qual vai ser a resposta, qual é o caminho que a igreja irá fazer daqui a pouco, na pós-pandemia. Quais as respostas que nós vamos dar como igreja, à luz da fé, à luz da palavra de Deus, como é que vamos dialogar, falar com a sociedade. Então nós precisamos agilizar aqui a mente, agilizar o coração. E é claro, Deus nos dará a força necessária para vivermos este momento e após pandemia, que creio em Deus e penso que todos nós estamos crendo juntos, vai passar o quanto antes. Nós vamos daqui a pouquinho estar juntos novamente. E em resposta, antes de dar a bênção final, em resposta a um vídeo que tem sido circulado como pedido aos bispos, à conferência episcopal, intitulado Senhores Bispos, nos devolvam a Santa Missa, vale recordar, a Santa Missa não foi tirada de ninguém. Os bispos, desde o Papa Francisco, os bispos, os padres, em todos os lugares têm feito o possível para que a celebração eucarística, para que a palavra de Deus, para que Jesus, Eucaristia, chegue até você, chegue à sua casa. A pergunta a este vídeo que circula deve ser outra, como nos lembravam os nossos bispos. Qual é o valor da vida para quem pede o retorno à normalidade, em como a gente sabe que nada está normal? Qual é o valor da vida? Quero acreditar que tais irmãos e irmãs que têm feito esse pedido estão fazendo na grande inocência de querer estar novamente com a palavra de Deus e não imbuídos em um desejo capital, econômico, como muitos dos nossos governantes têm feito, colocado a economia, o dinheiro em primeiro lugar. E a vida que vem em segundo, terceiro, quarto, e vai ter que morrer alguns, como alguns estão falando, isso é terrível, é desumano, é cruel. Nós somos pela vida e cuidamos e preservamos a vida. Não é fácil para o padre vir celebrar sem ter assembleia para rezar junto. Não é fácil um que toca o violão, 2 ou 3 vozes que venha, cantar com a igreja vazia. Vocês estão aqui, estão sentindo isso. Então, não vamos dizer que os bispos tiraram a missa de nós. Não corresponde à verdade. O momento é de cautela e é no mundo inteiro. Desde o Santo Padre, o Papa, desde a igreja em Roma, que é a igreja que congrega todas as outras igrejas na caridade, não está podendo celebrar como gostaria, nem mesmo nós, em nosso país. Então vamos cuidar um pouquinho mais, vamos nos cuidar da nossa vida e cuidar da vida dos nossos irmãos. Então peço, não compartilhe esse tipo de vídeo, não compartilhe um pedido de assinatura online, digital, uma petição para que a igreja volte a celebrar a Eucaristia de forma presencial, até porque em vídeo, que aceita tudo, é igual papel, todo mundo se coloca a ajudar, fazem 1001 promessas, juras de amor, que vão limpar a igreja, que vai cuidar. Limpar não é somente de limpeza, mas temos que, quando concluímos a missa, passar álcool, desinfetante. É todo um trabalho
Será que na prática tais irmãos e irmãs que dizem que irão fazer, iriam fazer de fato? Uma pergunta, porque nas nossas comunidades de fé são sempre os mesmos irmãos e irmãs que assumem com garra aquilo que deve ser feito. Então não vamos nos iludir nesse momento. Sei que é desejo de todos nós estarmos juntos, mas o momento é de cautela. Os nossos bispos são pastores, eles foram escolhidos por Deus, pela força do Espírito Santo. Ninguém sai se fazendo bispo, ao menos na Igreja Católica, Apostólica Romana, ninguém sai se intitulando bispo. Os bispos são pessoas que foram colocadas à frente do rebanho para cuidar, para preservar o seu rebanho. E ouvindo os nossos bispos, acompanhando os nossos bispos, ouvindo tantos padres, não está sendo fácil viver e celebrar desta forma, mas é por um cuidado maior. Tenhamos um pouquinho mais de paciência. Daqui a pouquinho estaremos em nossos templos, em nossas igrejas, celebrando a fé, vibrando com alegria por sermos comunidade. E Deus vai nos trazer de volta essa normalidade o quanto antes. Então agora, fique em casa e reze desde a sua casa conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, consolação de todos os cristãos, desça sobre nós, nossas famílias, sobre o seu domingo, a bênção de Deus todo amoroso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Fiquemos na paz, vamos transmitir, vamos irradiar a paz, e que o Senhor nosso Deus nos acompanhe. Graças a Deus. E o seu pedido, Senhor, fica conosco. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. A sombra vai se abrindo quando a noite cai, e vão surgindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui na cidade ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permanece, a noite não virá. Como o mar se espalha Infinitamente, o vento soprará e abrirá os caminhos escondidos, tantos corações onde ver uma nova luz clara, como uma chama